tarde, alunos do primeiro ano. Vamos dar início à nossa apostila para o mês de junho. Com certeza vocês já estão aí com o material de estudo em mãos. Vocês podem ver aí que nesse mês eu estruturei a apostila colocando a data de estudo de cada conteúdo. Então, para essa semana, né? Na verdade, para a semana que passou, que já era para vocês estarem com a apostila em mãos, ficou esse conteúdo aqui do discurso direto, tá bom? Então, qual é a habilidade que vocês devem desenvolver aí nesse conteúdo? Tá bem aqui em cima. Reconhecer e analisar diferentes formas de organização do discurso no texto narrativo, que são eles: discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. São 3 tipos de discurso que a gente vai observar dentro dos textos e vamos aprender a identificar cada um deles. O primeira coisa que a gente tem que saber, o que é discurso, né? Mas o que significa essa palavra discurso? Então, discurso é a situação de comunicação. Quando eu tenho um emissor, ou seja, a pessoa que está emitindo a mensagem, está falando, e quando eu tenho um receptor, tá? É aquele que recebe a mensagem na comunicação. Então, discurso é a própria fala, tá? E diz respeito de quem fala. Quem está falando no discurso é o próprio personagem, né? É o próprio personagem ou quem está falando é o narrador do texto. Então, a gente vai identificar nesse momento para saber se em qual tipo de discurso está o texto. Então, quanto à fala, na narração pode dividir de 3 formas: discurso direto, discurso indireto e indireto livre. Vamos ver cada um deles. O primeiro, o discurso direto, é o registro das palavras proferidas por uma personagem. O narrador deve expor a fala da personagem através do recurso gráfico, travessão ou aspas. Então, quando no texto a gente vai escrever, ou o narrador vai escrever a fala do personagem, como ele está falando, a gente tem que marcar. E de que forma que a gente pode marcar? Utilizando o travessão ou as famosas aspas, tá? As famosas aspas, essas aqui, certo? Então, quando a gente vai identificar no texto a fala do personagem, a gente tem que demarcar. Então, um tipo de discurso alheio a quem narra a história, ou seja, não há interferência por parte do narrador. Então, quando eu uso o discurso direto, eu devo escrever tal qual a personagem ou a pessoa falou. Não tem interferência da pessoa que está narrando a história. Alguns verbos são importantíssimos aqui nesse tipo de discurso, que a gente vai chamar eles de verbos de elocução ou verbos de sende, que são utilizados no começo, tá? Após, no meio ou após o discurso. Alguns deles aí tem na apostila de vocês: dizer, perguntar, responder, exclamar, ordenar, falar, protestar, contestar, alegrar, alegar, concordar e etc. Por exemplo, nós temos bem aí 2 exemplos, né, de discurso. Bem aqui. Então, por que você não vai à festa? Aí nós temos aí o travessão, que é o que marca o discurso direto, e também temos o verbo de elocução, perguntou Maria. Então, a gente dá destaque para a fala da personagem através desses verbos. João, muito feliz com a pergunta, respondeu:
Olha aí, outro verbo de elocução, respondeu. Sim, vou acompanhar você. Ou achou que a deixaria ir sozinha? Então, nós temos aí um pequeno trecho de um texto, né, de uma conversa, onde a gente tem aí dois verbos de locução, que é o verbo perguntou e o verbo respondeu. Nós temos a presença do travessão para marcar a fala da personagem, tá? Então, em que situações é que a gente vai ter essas características? Quando a gente estiver falando do discurso direto, ok? Então, vamos lá para o discurso indireto. O discurso indireto, ele é definido como o registro da fala da personagem sob influência do narrador. Ou seja, o narrador é que vai dizer o que o personagem disse, tá? O narrador ele vai tomar a fala do personagem. Os tempos verbais eles são modificados para que haja entendimento quanto à pessoa que fala. Além disso, costuma-se citar o nome de quem proferiu a fala ou fazer algum tipo de referência. Então, o próprio narrador ele vai dizer, ele vai mostrar no discurso indireto quem falou, tá? Então, nós temos bem aqui um exemplo no discurso direto e passando o mesmo exemplo para o indireto. No direto, como é que está? Eu vou à festa se você me acompanhar. Passando para o discurso indireto, como é que fica? João disse que ia à festa se Maria o acompanhasse. Tá? Então, a gente tem aí os dois personagens que falaram, tá? Mas dito pelo narrador a fala dos dois. Então, isso é o discurso direto. E também a gente não tem nenhuma marcação de travessão, nem de aspas, nem de verbos de alocução. Isso fica para o discurso direto. Um outro tipo aí é o discurso indireto livre, tá? Então, o discurso indireto livre ocorre quando a narrativa é interrompida para dar lugar a uma fala da personagem, sem, contudo, utilizar o recurso gráfico, aspas, travessão do discurso direto. As falas ou pensamentos das personagens surgem abruptamente durante a narração e, por este motivo, o leitor deve estar atento ao que lê. Vejamos o exemplo. Maria falava muito baixo, quase cochichando, independentemente de onde estava. Não achava ético conversar, mesmo que com o som da voz moderado. Normal para a maioria. Conversar para os outros ouvirem, para quê? E todo mundo tem que saber o que eu faço ou o que eu penso? Alguns pensavam que era timidez, mas ela não se importava. Então, a gente pode ver aí que está grifado, né, está sublinhado e em itálico, a fala que o narrador, ele introduz aí a fala da personagem de forma rápida, sem nenhuma marcação, sem aspas e sem o travessão. Vamos ver aqui também os exemplos de transposição do discurso direto para o discurso indireto. Nós temos, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, né? Vem aqui. Para o indireto, como é que fica? Disse que tinha que ir, em terceira pessoa. Então, se é no discurso direto, sempre o verbo vai estar em primeira pessoa. E se é no indireto, sempre o verbo vai estar em terceira pessoa. Outro exemplo. Sou meu amigo de infância. Nós temos aí o verbo no presente. Disse que era meu amigo de infância. O verbo aí vai estar no pretérito
imperfeito. Próximo exemplo. Eu era assim quando criança. Nós temos aí o verbo no pretérito perfeito. No discurso indireto, disse que costumava ser assim quando criança. O verbo já passa para o pretérito mais que perfeito. Outro exemplo. O que você vai decidir? Futuro do presente. No indireto, perguntou-me o que iria decidir. Futuro do pretérito. Isto não está nada bom. Pronome demonstrativo na primeira pessoa. Disse que aquilo não estava nada bom. Pronome demonstrativo na terceira pessoa. Estamos aqui. Advérbio de lugar. Aqui. Disse que estavam lá. Advérbio de lugar. Lá. Então, a gente pode perceber na transposição do discurso direto para o discurso indireto a mudança aí de pessoa, né, de pronome, do primeiro para primeira pessoa para a terceira e dos verbos. Agora, vocês irão, né, ler mais uma vez com calma, assistir os vídeos que eu vou disponibilizar aí agora, para dar mais uma reforçada aí sobre as características do discurso direto e indireto, e logo após responder as questões 1, 2, 3 e 3, tá bom? Então, observem com atenção, aí na primeira, vocês vão observar onde estão os verbos de elocução que aparecem aí nessa anedota, depois transcrever. Lá no gabarito, mais uma vez, a apostila de vocês foi com a última folha, tem o gabarito para vocês transcrever. Aqui vocês podem só sublinhar. A segunda questão, identifique o discurso utilizado em cada enunciado como direto ou indireto. E a terceira questão, tem um texto e vocês vão dizer qual é a que melhor reproduz a fala, a primeira fala do diálogo. Tá? Então, do discurso direto para o discurso indireto.